Um homem passa quase 20 anos fingindo ser médico e, quando está prestes a ser descoberto, mata toda a família. Uma dupla de assassinos invade uma casa no interior do Kansas e acaba com o pai, mãe e os filhos adolescentes. Um homem mata uma senhora a machadadas. Outro escreve um diário antes de ser decapitado. O marido esfaqueia a esposa. O que esses acontecimentos têm em comum? Bom, a semelhança começa por todos estarem presentes em livros. Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre crime, culpa e punição. Mas antes, eu queria agradecer a todo mundo que chegou por aqui. Teve muita gente nova nessa última semana. Eu não esperava toda a repercussão do vídeo da biblioteca do meu pai. E eu sei que vocês querem ver ele aqui, gente. Ele vai aparecer, tá bom? Já tem um vídeo com ele, que é o Book Haul da Feira da Unesp, que a gente já gravou. Em maio, né? A gente gravou em maio e postamos. Mas a gente vai gravar um vídeo com perguntas e respostas. Teve um monte de pergunta lá pro meu pai no vídeo anterior e a gente vai gravar um vídeo. Provavelmente será o próximo vídeo aqui no canal. Se não for o próximo, é o próximo. Então tá chegando, gente. Meu pai tá chegando, então calma aí, por favor. Ele vai aparecer. E respondendo perguntas e indicando livros, tá bom? Bom, mas vamos lá, sem mais delongas, não se esqueça de se inscrever no canal, dar sua curtida e deixar um comentário, comentar se você já leu algum desses livros ou ficou com vontade de ler. Então bora lá. Como eu disse, hoje a gente vai falar sobre crime, culpa e punição. Vamos começar com O Adversário, do Emmanuel Carrère, e A Sangue Frio, do Truman Capote. A gente está acostumado com documentário, podcast, notícia, né, jornal sobre crimes reais. Mas muito antes da Netflix, alguns autores já tentavam transformar crimes reais em livros. O desafio que eles tinham era enorme, porque como narrar um crime sem inventar, como reconstruir diálogos, como entrar na mente de alguém que realmente existiu, e até que ponto um autor pode se aproximar de um assassino sem comprometer sua imparcialidade. Em 1959, a família Cutler, que morava numa cidadezinha bem do interior do Kansas, foi assassinada em sua própria casa. Era uma vizinhança, gente, muito tranquila, muito mesmo. E, sim, sabe aquela cidade que tem pouquíssimos habitantes? Eu não lembro agora quantos, mas, sério, acho que não tinha nem 1000 habitantes essa cidade. E os Cutlers eram uma família muito querida naquele lugar e era uma família muito rica. Um dia, todos eles, os 4 da família, o pai, a mãe e os filhos adolescentes, era um menino e uma menina, foram mortos sem motivo aparente. Nada de muito valor foi levado. Se eu não me engano, eles saíram com menos de $50, os assassinos, né? E aí o Truman Capote lê essa notícia no jornal, uma notinha no jornal, e acaba se interessando por essa história. Então ele decide ir para essa cidade para investigar o caso. Só que ele também tem a ajuda da Harper Lee, que é a autora de O Sol é para Todos. Por quê? Porque o Truman, ele era uma pessoa muito excêntrica, né? Então, ele achava que a Harper podia ajudar ele nessas entrevistas com as pessoas, que ela podia chegar e as pessoas se sentirem mais confortáveis em falar com ela do que com ele. E a ideia desse livro deve ter sido muito desafiadora, né, para o Capote, porque até então ele só escrevia contos e novelas, né, narrativas curtas. Inclusive Bonequinha de Luxo, que virou um filme muito famoso com a Audrey Hepburn. O que começou com uma reportagem acabou se tornando anos de pesquisa, porque ele achava que o livro só teria um fechamento com a pena aplicada aos 2 assassinos. Os 2 assassinos receberam a pena de morte e ela levou 5 anos para ser aplicada. Então ele teve que esperar 5 anos para finalizar essa história. Bom, o Capote entrevistou os investigadores, vizinhos,
amigos das vítimas e os próprios assassinos, que são esses aqui. Aqui, ó, os 2 assassinos e aqui a família Cutler. Bom, ele acumulou muitas páginas de anotações e o resultado foi, assim, fenomenal. Não sei se foi pela primeira vez que isso chegou a acontecer, mas esse livro foi, tipo assim, muito revolucionário, porque o Capote contou essa história como se fosse um romance. Gente, parece que você tá lendo um romance, juro. Eu não conseguia parar de ler quando eu li esse livro. Ele utilizou técnicas de romance para contar uma história de crime real. O que ele chamou de romance de não ficção. Olha que interessante. E apesar desse livro ter sido muito bom, tem uma sombra assim em volta da obra. Porque quanto mais o Capote se envolvia com os assassinos, principalmente o Perry Smith, mais formava uma relação muito complexa ali entre eles. Muitos críticos, inclusive, acham que isso aqui ultrapassa a investigação e se torna um retrato de fascinação do Capote pelo Perry. Mas já a gente vai falar sobre isso, tá? Aguardem um pouquinho. Eu vou ler algumas passagens aqui para vocês que acabaram me marcando muito. Então, gente, olha essa parte aqui. Como eu falei, né, era uma vizinhança muito fechada, muito calma. As pessoas não estariam tão alteradas se isso tivesse acontecido com outros que não os Clutter. Com uma família menos admirada, menos próspera, menos segura. Mas eles representavam tudo o que as pessoas daqui valorizam e respeitam. E o fato de uma coisa dessas ter acontecido com eles é o mesmo que alguém dizer que Deus não existe. Era algo absurdo. Dá a impressão de que a vida não tem sentido. Acho que as pessoas não estão apenas assustadas, estão profundamente deprimidas. Outra razão, a mais simples, a mais feia, é que aquela congregação, até então pacífica de vizinhos e velhos amigos, tinha sido obrigada, de uma hora para outra, a enfrentar a experiência singular da desconfiança mútua. Compreensivelmente, acreditavam que o assassino só podia ser um deles e, sem exceção, concordavam com a opinião emitida por Arthur Clutter, irmão do falecido, numa entrevista concedida aos jornalistas no saguão de um hotel de Garden City no dia 17 de novembro. Quando tudo for esclarecido, aposto que vamos descobrir que quem fez isso deve morar num raio de 15 quilômetros daqui. Tem uma parte aqui, gente, que fala de uma conversa entre os 2 assassinos. Olha isso. Sabe o que me incomoda na outra história? É que eu não consigo acreditar que alguém consiga fazer uma coisa dessa sem sofrer as consequências. Eu não sei como pode ser fazer o que a gente fez e conseguir se safar sem sofrer nada, porque eles ficaram foragidos, né? Quer dizer, é isso que me incomoda, não consigo tirar da cabeça que alguma coisa vai acontecer. Então eles já estavam sentindo que eles iam ser pegos. Porque aparentemente parecia um crime perfeito. Tipo, eles foram lá, mataram eles e pegaram o carro, foram embora e nada aconteceu. Ninguém achou eles, mas, né, tem uma hora que eles acham, porque depois vai se mostrar que o crime não foi tão perfeito assim. Agora vamos falar um pouco sobre o adversário do Emmanuel Carrère. Em janeiro de 1993, Jean-Claude Romand matou a sua esposa, seus filhos, eram 2 crianças, seus pais e o cachorro dos pais dele. Quando a polícia começou a investigar, ela descobriu algo assim, muito mais bizarro. O Romand, gente, ele começou a fazer medicina, mas ele parou ali no 2º ano, parou entre aspas, porque ele continuou frequentando a faculdade. E depois ele mentiu sobre trabalhar na OMS, a Organização Mundial da Saúde. E ficou nessa mentira por 18 anos. Todo mundo acreditava que ele trabalhava na OMS, inclusive a esposa, né? Mas ele saía para trabalhar e ficava andando com o carro ou simplesmente com o carro estacionado em algum lugar. Quando ele fazia viagens a trabalho, né, ele comprava algumas lembranças no aeroporto e trazia para a família como se ele tivesse comprado um presente na viagem. O que é interessante é que ele, de acordo com o lugar que ele iria, né, para o país que ele iria, ele verificava o fuso horário para ligar para a família na hora
certa, né? Na hora que batia ali o confuso do local que ele supostamente estava. E aí você pode perguntar, tá, mas de onde vinha esse dinheiro dele? Bom, gente, os sogros dele, a família, davam dinheiro para ele investir, porque ele era um bom investidor, né, gente? Ele era muito bom. Teve uma época que ele até teve um caso com uma mulher, né, um caso fora do casamento, e essa mulher também deu dinheiro para ele investir. E aí, acho que um amigo dela, alguém assim, comenta, né, que ela fala, você tá maluca? E aí ela pede dinheiro de volta. E ele fala, ah, não, mas é que agora eu não posso tirar, né, tem que deixar uns dias, que não sei o que lá, tem que deixar um tempo. Enfim, gente, o maior mentiroso. Tem uma parte que ele mente, que ele tem câncer. É uma coisa assim, bizarra. Quando ele percebe que ele vai ser desmascarado, ele vai e mata a mulher, os filhos, vai para casa dos pais, mata o pai, a mãe, o cachorro e ele coloca fogo na casa dele. Mas ele não acaba morrendo, né? E ele tinha um amigo, muito amigo mesmo, ele era até padrinho da filha desse amigo. E o amigo pensa, nossa, tomara que ele não acorde no hospital, né? Porque ele vai acordar e vai estar sem a família dele. A família toda vai ter morrido nessa tragédia. E mal sabia esse amigo que, na verdade, quem fez a tragédia foi ele, o Jean-Claude Romand. E o Emmanuel Carrère fica tão impactado com esse caso que decide escrever sobre ele. Ele acaba mandando uma carta, né, para o Jean-Claude Romand, e depois de anos, acho que 2 anos, que o Jean responde ele. Enfim, gente, o Jean-Claude ficou preso 30 anos na França e ele cumpriu, né, a pena dele. Aqui tem partes do julgamento também muito interessantes. E assim, foi meu primeiro contato com o autor e eu adorei ele em 2 dias, sério, prendi muita atenção, assim como a Sangue Frio. Aqui a gente tem um crime cometido em uma única noite e aqui a gente tem, posso dizer que até uma violência psicológica construída ao longo de quase 2 décadas. Aqui o foco está no crime e aqui o foco está no criminoso, o Jean-Claude. Em A Sangue Frio, o Truman Capote meio que parece estar invisível ali, né? Já em O Adversário, não. O Emmanuel Carrère, ele está sempre presente, né? Ele se coloca como... ele assume essa presença dele o tempo inteiro aqui no livro. O A Sangue Frio faz a gente perguntar como isso aconteceu. Porque como de uma hora para outra, sem motivo aparente, uma família inteira assim é assassinada. Depois a gente vai descobrir que na verdade os assassinos já tinham sido presos antes, não por assassinato. E na prisão eles conheceram um cara que, se eu não me engano, já tinha trabalhado na casa dos Cutter e que tinha comentado, né, que era uma família muito rica, e aí o olho cresceu e eles planejaram o crime. Já O Adversário faz a gente perguntar quem era essa pessoa de verdade. Porque ele vivia uma mentira, né, gente? Era bizarro. O Carrère parece que ele procura compreensão, né? Enquanto o Capote, ele procura respostas. E vou falar que nenhum dos dois volta dessa busca ileso, viu? Principalmente o Capote. O Capote foi assistir a pena capital dos assassinos e na do Perry ele acaba nem conseguindo ver, ele sai. Porque, gente, o Capote teve uma identificação ali com o Perry. O Perry também era um cara bem baixinho e o Capote começou a se perguntar se ele não tivesse a educação que ele teve, será que esse seria o futuro dele, o destino dele, o que o Perry estava vivendo? Alguns até desconfiam que o Capote e o Perry criaram uma relação sentimental ali, né? Então, se você gosta de livros de não ficção super imersivos, eu recomendo demais esses 2 livros, sério, gente, são muito bons. E, embora A Sangue Frio e O Adversário sejam livros de não ficção, eles conversam muito com obras da literatura, obras de ficção. E talvez isso aconteça porque existe uma pergunta universal aí, né? O que acontece depois que alguém ultrapassa o limite, ou seja, depois que alguém comete um crime? E agora eu vou falar aqui sobre O Último Dia de um Condenado, publicado em 1829, muito antes do surgimento dos livros aí de True Crime.
Bom, gente, o último dia de um condenado acompanha a vida de um cara que foi condenado. Olha só, acompanha o fim da vida dele, né? Curiosamente, o Victor Hugo aqui nesse livro nunca revela com todas as letras qual foi o crime que esse cara cometeu. Porém, gente, no final do capítulo 11, deixa eu abrir aqui. Então, no final do capítulo 11, ele fala que ele derramou sangue. Olha aqui. Por uma ideia, por um sonho, por uma abstração, essa terrível realidade que chamamos de guilhotina. E eu que me queixava, eu miserável, que cometi um verdadeiro crime, que derramei sangue. Então, por esse derramar sangue, eu entendo que ele tenha cometido um homicídio. Mas não se fala aqui, com todas as letras, qual foi o crime desse homem, que era um homem nobre. O foco aqui não está no crime, nem no criminoso, porque a gente não sabe nem o nome, gente. Não tem nem o nome dessa pessoa aqui. Nem na investigação e nem na culpa. O foco tá nos pensamentos deste condenado, na punição dele, né? O Victor Hugo, ele era totalmente contra a pena de morte, então aqui que ele faz? Ele dá um foco maior na experiência humana de quem será morto pela lei. Enquanto Capote nos mostra o caminho até a execução dos assassinos da família Cutler, Victor Hugo nos faz perguntar o que significa tirar uma vida em nome da justiça. O que faz a gente lembrar de uma citação que tem aqui nesse livro, que é a seguinte: miserável, que crime eu cometi e que crime faço a sociedade cometer. Ele diz aqui, né, que a sociedade está cometendo um crime de homicídio, né, no caso, por causa que foi pena de morte que ele foi condenado. Se o Victor Hugo, neste livro, se interessa pela punição, aqui Dostoiévski se interessa pela culpa. Gente, Crime e Castigo é um livro muito mais sobre a mente humana. Aqui o nosso personagem principal, que é o Raskolnikov, comete um crime, né? Um homicídio, ele mata uma senhora, achando que ele tem uma justificativa racional para isso. Mas o verdadeiro castigo aqui não vem da polícia, da prisão, nem nada do tipo. Tá aqui, ó, na consciência. O castigo é moral, é conviver com o que fez. E para complementar, gente, eu fui atrás de um livro de ficção contemporânea que tratava também do tema e cheguei nesse aqui, Muito Mais Que um Crime, do autor Philippe Besson. O livro já começa assustador, né? É uma ligação em que uma menina liga pro irmão e fala: papai acabou de matar mamãe. A gente já começa o livro naquela tensão, né? Como assim? O marido matou a esposa, aí a filha de 13 anos teve que ligar pro irmão para avisar que o pai matou a mãe. Aí o livro vai contar um pouco de como era esse relacionamento, né, do marido com a mulher. A mulher sofria violência doméstica, o marido se achava dono dela, né? Então tem aquela questão de posse também, de obsessão, né? E a mulher muitas vezes se anulava, então ela gostava de se vestir muito bem, mas acabava depois usando roupas largas, roupas que não chamavam a atenção por conta do marido, só para obedecer, né, o que ele falava. E a gente acompanha nesse livro o desdobramento desse crime, né? O menino e a menina aqui, né, os filhos vão ter que morar com o avô e a menina, a gente fica traumatizada. Ela sofre um estresse pós-traumático, né, porque ela presencia ali a mãe morta, né, esfaqueada, enfim. Se não me engano, acho que eram tipo 17 facadas que ele deu nela. E a menina tem que ir para uma clínica, né, psiquiátrica para lidar com isso. Então, a gente vê todas as consequências, né, desse crime. Também tem uma discussão bem complicada nesse livro que é sobre o amor pela família, né? Porque assim, nós amamos nossos pais, mas e quando um dos nossos pais é um assassino, né? Como que fica esse sentimento? Uma discussão bem interessante também que o livro trouxe
foi sobre a inatividade da polícia, porque aqui a mulher já tinha entrado em contato com a polícia, só que por ela, na hora que ela falou, ela não estava com nenhum roxo, nenhuma agressão, a polícia fez pouco caso dessa história. Vou até ler para vocês umas passagens que eu destaquei aqui e que me impactaram bastante. Olha, gente, sobre essa questão da inatividade da polícia, né? Aqui é um diálogo. Os casos como o dela são trazidos praticamente todas as semanas. O senhor compreende, disse ao chefe para se justificar. E a mulher nem estava ferida, pelo menos nada que fosse aparente. Aí o narrador, que é o filho da mulher, né? O menino, o irmão da menina que ligou. Ou seja, ele calculou que não havia um perigo imediato. Mesmo assim, diante da insistência da requerente, registrou sua comunicação. Era o mínimo que podia fazer, para que pudesse ficar documentada, mas com o objetivo de não dar seguimento nenhum ao caso. A peça foi arquivada sem ser lida por ninguém. Inclusive, gente, apesar de esse ser um livro de ficção, tem um livro de não ficção que me lembrou muito esse caso, mas eu não li ainda, só que eu sei a sinopse, né? O livro é O Invencível Verão de Liliana, vou deixar a capinha aqui para vocês. Esse caso é muito pior que esse, porque é real, aconteceu, e o caso foi arquivado. A Liliana não teve justiça. Aqui é um caso de feminicídio, né? Não houve justiça em favor da Liliana e a irmã dela que escreve esse livro que eu quero muito ler. Outro caso real, gente, de feminicídio aconteceu com um professor meu da escola, com a irmã dele, né? O ex-marido dela acabou matando tanto ela quanto os pais do meu professor. E vocês podem... Eu nunca assisti, porque, gente, pra mim é muito pesado. Sério, muito pesada essa história. Mas tem uma série no Amazon Prime que chama Investigação Criminal. E o episódio é o 5º da temporada 9, chamado Família Jerônimo. Caso alguém queira dar uma olhada. Mas vamos lá, o que todos esses livros têm em comum? Bom, uma coisa que eles têm em comum é que eles não investigam apenas quem matou, mas também o que acontece depois. É possível compreender alguém que fez algo imperdoável? Talvez seja justamente aí que a literatura se diferencia do jornalismo. Ela não busca apenas resolver um caso, ela tenta compreender o ser humano que está por trás desse caso, né, desse assassino, que acho que é o que é feito de forma genial pelo Dostoiévski aqui em Crime e Castigo. Depois de ler Carrere, Dostoiévski, Capote, Victor Hugo, Philip Besson, fica a impressão de que a literatura nunca encontrou uma resposta ainda para o crime. O que esses autores fazem é nos colocar diante de perguntas que ficam abertas. O que produz a violência? O que é culpa? Uma punição pode reparar uma tragédia? E existe alguma distância real entre nós e aqueles que cruzaram o limite, ou seja, os assassinos? Para Victor Hugo, existe, gente, essa divisória. Ele escreve aqui... Até a sentença de morte eu me sentira respirando, palpitando, vivendo no mesmo espaço que os outros homens. Agora eu distinguia claramente uma espécie de divisória entre mim e o mundo. Então, talvez seja por isso que a gente continue lendo histórias de crimes 200 anos depois de Victor Hugo, de Dostoiévski. Não porque elas falam apenas sobre assassinatos, mas porque elas falam sobre aquilo que existe de mais inquietante na condição humana. E inquietante é a palavra mesmo. Porque há umas peculiaridades nesses casos, gente, que assim, bizarro. Tipo assim... Aqui em A Sangue Frio, depois que eles matam, eu acho que é o Perry, mas se não for o Perry, é outro assassino. Coloca um travesseiro, assim, um travesseirinho na cabeça da pessoa falecida ali, que ele acabou de matar. Então, assim, não, tem umas coisas que não dá pra entender. Bom, me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros ou ficou interessado. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar sua curtida. E muito obrigada, gente, todo mundo que chegou aqui. E é isso, um beijo pra vocês e até a próxima sexta-feira com o vídeo do meu pai, hein? Estejam aqui às 18 horas para acompanhar.